Ações bonificadas da Itaúsa a 18,89. O que eu mais recebi de mensagens é pessoas dizendo que estão perdendo dinheiro com esta bonificação. E se eu te disser que você está diante de um dos melhores benefícios fiscais da história e você não está percebendo? Pois recebi algumas mensagens de pessoas até alteradas dizendo que não aceita ver o seu preço médio subindo. Inclusive, algumas falaram que lutaram tanto para diminuir o seu preço médio após essa bonificação, não aceitam vê-lo subindo. Mas se eu te disser que quem aumentou o preço médio pode estar ganhando mais dinheiro do que você que diminuiu o seu preço médio, estranho, né? A pessoa ganhar mais dinheiro subindo o preço médio do que quem diminuiu, e é isso que eu vou te mostrar na prática, para você não ter mais nenhuma dúvida em novas bonificações. Essa da Itaúsa foi um pouco diferente, pois historicamente as bonificações sempre vêm com um custo atribuído abaixo do valor de mercado. E vamos ajustar o preço médio junto e depois comparar quem aumentou o seu preço médio e quem diminuiu. Então, vamos diretamente para a prática. Uma das perguntas que eu mais recebi é de onde saiu esse custo atribuído às ações bonificadas de R$ 18,89. A primeira coisa que precisamos saber é que este aumento de capital social da Itaúsa foi realizado mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 5% em ações. E como este aumento foi de 5% em ações mediante capitalização de reserva de lucros, o que acabou dando um montante total de R$ 7.944.713.000. Ou seja, ela aumentou o seu capital social em cerca de quase 8 bilhões. E como você está recebendo novas ações da Itaúsa, ela acabou emitindo 420.540.000 novas ações, sendo uma quantidade de 144.491.000 ações ordinárias e 276.048.000 ações preferenciais. Esse custo atribuído às ações bonificadas, ele nada mais é que esses 7.944.000.000 dividido pela quantidade de novas ações emitidas pela Itaúsa, que foi de 420 milhões. E daí vem este custo atribuído a essas ações bonificadas de R$ 18,89. É como se você tivesse comprado ações da Itaúsa a R$ 18,89, mas isso não aconteceu, pois não saiu nenhum dinheiro do seu bolso. E este custo de R$ 18,89 por ação acaba gerando um excelente benefício fiscal ao acionista, e eu vou te mostrar isso na prática. E se a gente analisar o fato relevante, a empresa informa o custo atribuído a essas ações bonificadas de R$ 18,89 e ela mesmo fala, como eu disse para vocês, gerando um excelente benefício fiscal. E ela mesmo cita aqui o artigo da Instrução Normativa da Receita Federal ao ajuste do preço médio com as bonificações. E é isso que a gente vai fazer, analisar a Instrução Normativa. E no artigo número 1, no caso de ações recebidas em bonificação em virtude de incorporação ao capital social da pessoa jurídica de lucros ou reservas constituídas com esses lucros, considera custo de aquisição da participação o valor do lucro ou reserva capitalizando o que corresponder ao acionista ou sócio, independentemente da forma de tributação adotada pela empresa. E o que muita gente fala é que a gente tem que lançar a quantidade com um custo zero. Mas o item 1 não se aplica na hipótese de lucros apurados nos anos do calendário de 1994 e 1995, caso em que as ações bonificadas terão custo zero. Eu sei que essa parte teórica pode confundir muita gente, mas quando a gente mostra isso na prática, vocês vão analisar que fica totalmente diferente. E agora sim, vamos para a prática e eu vou te mostrar que quem está subindo o seu preço médio diante deste benefício fiscal pode estar ganhando mais dinheiro do que quem diminuiu o seu preço médio. E para isso, primeiramente, vou te mostrar como ajustar o preço médio após uma bonificação. E isso não serve somente para a Itaúsa, qualquer bonificação que ocorrer com ativos da sua carteira. Vamos lançar aqui ITSA 4, na cotação atual dela é R$ 8,93. Vamos supor que o investidor lá no dia 17 de novembro comprou ações da Itaúsa a R$ 9,00 e uma quantidade de 100 ações. A primeira coisa dessa bonificação é que muita gente achou que ela seria somente sobre uma quantidade de 100 ações. Eu disse para todos
que era de 5%, ou seja, a cada 20 ações o investidor receberia uma nova ação bonificada, e foi isso que aconteceu. Apesar de muita gente não ter acreditado, mas tenho certeza que você viu isso acontecer na prática, que esse custo atribuído às ações é R$ 18,89 e esse preço médio é para fins de declaração de imposto de renda. É como se você tivesse comprado as ações da Itaúsa a R$ 18,89, porém não saiu nenhum dinheiro do seu bolso, ou seja, isso é meramente contábil. Lançamos aqui R$ 18,89 e uma quantidade de 5 ações. E esta é a forma correta de você alterar o seu preço médio, lançando o custo das ações bonificadas de R$ 18,89 e a sua quantidade calculando o seu novo preço médio de acordo com as ações que você tinha na sua carteira. O investidor que achando que está diminuindo o seu preço médio está ganhando mais dinheiro, vamos dar aqui um exemplo. Ele comprou a R$ 9,00 uma quantidade de 100 ações. Vamos lançar aqui novamente a data que essas ações bonificadas caíram na carteira, e o que muita gente tem feito é isso, e isso está totalmente errado. Só que acaba dando uma sensação boa vendo o seu preço médio diminuir, só que isso está totalmente errado. E este exemplo é sem fins contábeis, ou seja, você pode utilizar para calcular a sua rentabilidade, porém, mais uma vez, o correto de ajustar o seu preço médio é este, lançando o custo atribuído às ações bonificadas e a quantidade. E o que muita gente tem feito é isso, lançando somente a quantidade sem um custo atribuído a essas ações. E neste caso, a nossa quantidade iria para 105 ações e o nosso preço médio R$ 8,57. Nessa primeira coluna, vamos lançar aquele investidor que ajustou o seu preço médio, lançando o custo atribuído às ações bonificadas e mais a quantidade. E nessa outra coluna, vamos utilizar como exemplo quem lançou somente a quantidade a custo zero, aquelas pessoas que falaram que não aceita ver o seu preço médio subindo. Mas vamos te mostrar na prática que com certeza quem está aumentando o seu preço médio vai estar ganhando mais dinheiro do que quem o diminuiu. Tanto quem diminuiu quanto aumentou o seu preço médio somente desembolsou um valor de R$ 900 nos dois casos. Até então, ok. Aqui no item 2, o custo de aquisição após esse ajuste de R$ 18,89, ele saiu de 900 para R$ 994,45. Já aquele investidor que lançou somente a quantidade a custo zero ficou com o custo de aquisição lá na planilha Senhor e Senhora Bombeiro a R$ 900. Até então, ok. A segunda coisa é que o valor atual está R$ 937,65 para os dois exemplos. Voltando aqui para a planilha Senhor e Senhora Bombeiro, isso fica evidente. Valor atual R$ 937,65 e no segundo exemplo de quem diminuiu o seu preço médio, o valor atual está também R$ 937,65. Nestes dois exemplos, os dois investidores estão com o mesmo valor atual, R$ 937,65. Porém, se a gente efetuar a venda agora, você vai ter lucro nesta operação? No primeiro exemplo, não. O investidor terá um prejuízo de R$ 56,80. Já quem lançou somente a quantidade a custo zero vai ter um lucro nessa operação de R$ 37,65. E é aí que o investidor acha que está ganhando dinheiro, pois ele só enxerga esse lucro na operação de R$ 37,65. Porém, o que você precisa saber é que se você teve algum custo com essa bonificação, nos dois exemplos, não tivemos nenhum custo, tanto quem ajustou o preço médio de R$ 18,89 como quem lançou somente a quantidade a custo zero, pois o único valor que saiu do nosso bolso para fazer a aquisição da Itaúsa foi os R$ 900 para os dois exemplos. Então, se a gente não teve nenhum custo, o que irá acontecer? Notem aqui, saiu do meu bolso R$ 900, então mesmo vendendo os ativos no preço atual, que é R$ 937,65, eu vou ter um lucro de R$ 37,65, igualzinho ao outro exemplo, que está com um lucro de R$ 37,65. Por quê? Saiu do meu bolso apenas R$ 900. Então, os dois exemplos estão ganhando o mesmo valor, aí que você se engana. E neste exemplo que o investidor lançou a quantidade e o custo atribuído de R$ 18,89,
Apesar de você achar que está perdendo dinheiro, isto foi ótimo, pois futuramente, caso você realize a venda dessa ação, o custo médio será maior e, consequentemente, menor o valor do imposto a pagar. E neste exemplo, podemos, além de lucrar os R$ 37,65, podemos abater em lucros futuros o prejuízo de R$ 56,80. Bombeiro, eu não vou vender minhas ações. Às vezes você acha que não vai vender neste ano ou no próximo, mas quem sabe daqui 5, 10, 15, 20 anos. Você declarando esse prejuízo, você pode ir carregando ele até futuramente você ter um lucro e aí você pode abater esse prejuízo. E isso pode fazer que quem ajustou o seu preço médio, lançando o custo de R$ 18,89, vendo o seu preço médio subir, possa lucrar mais do que quem está diminuindo o seu preço médio. E às vezes, com 100 ações, isso não fica tão perceptível, mas eu vou te mostrar essa bonificação na prática sobre uma quantidade maior de ações. Neste exemplo, o investidor comprou a R$ 9,00 uma quantidade de 2.300. Nessa primeira coluna, o investidor lançou o custo de R$ 18,89 e a quantidade que ele recebeu, que foi de 115 ações. Já neste segundo exemplo, o investidor comprou no mesmo dia a mesma quantidade de 2.300 ações, porém ele não lançou o custo atribuído a essas ações, lançou somente a quantidade de 115 ações. E muitos acham que este investidor que fez o ajuste está perdendo dinheiro e quem está ganhando é esse que lançou somente a quantidade, mas eu vou te mostrar na prática que esse, com certeza, que lançou o custo de R$ 18,89 está ganhando mais dinheiro do que quem não fez o ajuste. Por isso é importante você calcular o preço médio da forma correta para lançar no imposto de renda. Agora, caso você queira saber somente o seu preço médio sem fins contábeis, você pode utilizar o segundo exemplo. E com um valor bem maior, vai ficar bem mais perceptível do lucro quando você faz o ajuste do seu preço médio de forma correta para fins contábeis. Primeiramente, nestes dois exemplos, saiu do bolso do investidor R$ 20.700, que é as 2.300 ações vezes 9. E depois, o que irá acontecer? O custo de aquisição após o ajuste com os R$ 18,89, e fica bem evidente aqui, R$ 22.872,35 e neste segundo exemplo, R$ 20.700. E marquem bem o valor atual, que é R$ 21.565,95 nestes dois exemplos, tanto ajustando ou não o seu preço médio. E como eu disse, valor atual R$ 21.565 para os dois exemplos. Até então, ok. E se a gente fizer a venda agora? Quem vai ter lucro nessa operação? Neste primeiro, o investidor terá um prejuízo de R$ 1.306,40, já lançando a quantidade a custo zero, o investidor irá ter um lucro de R$ 865,95. Porém, o que muita gente não percebe é que você teve custo com a bonificação. Nestes dois exemplos, não. A gente não teve nenhum custo. Ou seja, saiu do nosso bolso apenas R$ 20.700 nestes dois exemplos. Então, vamos avançando, chegando aqui. Se saiu do meu bolso apenas R$ 20.700, nestes dois exemplos, a gente teve um lucro de R$ 865,95 nestes dois exemplos, mesmo vendendo no valor atual. E avançando um pouco mais, com o ajuste do preço médio, neste primeiro exemplo, além de lucrar os R$ 865,95, a gente pode futuramente abater esse prejuízo de R$ 1.306,40, gerando um excelente benefício fiscal. Porém, muitos não enxergam desta forma. E além disso, você não pode esquecer que neste segundo exemplo, que o investidor vendeu no valor atual de R$ 21.565,95 para operações de swing trade que excederem o limite de vendas de 20 mil dentro de um mês, a alíquota do imposto de renda sobre os lucros é de 15%. Ou seja, ele irá ter que pagar um imposto de 15% sobre esses R$ 865,95 e o lucro após pagar os 15% de imposto de renda será de R$ 736,05. Como o investidor teve prejuízo nessa operação, ele não irá precisar pagar imposto de renda. Irá lucrar R$ 865,95, enquanto este segundo exemplo, o investidor irá lucrar apenas R$ 703,05. E além de lucrar
um valor bem maior que neste segundo exemplo, 865,95 menos 736,5, esse primeiro investidor irá lucrar 129,90 a mais do que quem ajustou o seu preço médio apenas lançando a quantidade, e sem falar que futuramente ele pode abater em lucros futuros o prejuízo de 1.306,40, lucrando bem mais do que quem achou que diminuindo o seu preço médio ele estava lucrando mais. E muito cuidado quando chegar o imposto de renda em 2022, pois muitos investidores que disseram que não aceitam diminuir o seu preço médio pode deixar de ganhar dinheiro. Espero que tenha ficado bem claro, ficou um pouco longo, mas tenho certeza que você não terá mais nenhuma dúvida quando acontecer novas bonificações. Um abraço a todos e bons investimentos.